Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Vamos para mais uma resenha aqui no nosso boteco? Aliás, pergunta: curtiram a decoração? Já estamos em clima de Copa aqui, rapaz. Fardadinho com a amarelinha no peito, tô animado mesmo com essa Copa. Doido que chegue logo sábado, pra curtir o primeiro jogo. Enquanto não chega o dia, bora de resenha, né? Mano, queria perguntar coisa pra ti. Já reparou que agora adulto a gente passou a simplesmente amar tudo que odiávamos quando éramos crianças? Como a vida dá voltas, não é verdade? Hoje fazemos certas coisas que na nossa infância era um sacrifício fazer, ou era castigo dado pela mãe. E hoje em dia a gente só quer ter um pouco desse castigo por vontade própria. Tipo, vai dormir, menino. Já está tarde. São 8:30 da noite. E eu particularmente pensava, poxa, 8:30 é tarde. Era mais ou menos o horário que eu tinha que estar na cama, só fim de semana que eu podia ficar acordado até um pouco mais tarde. Tipo umas 10 ou 11 horas. E hoje em dia, 8:30, praticamente todos os dias eu ainda estou trabalhando. Costumo ir dormir por volta da meia-noite no mínimo. Mano, o que eu não daria pra ir dormir um pouquinho mais cedo? E tá, honestamente eu assumo, um pouco de culpa de eu não dormir mais cedo é minha porque eu acabo chegando em casa e me ligo um pouco num jogo. Sim, o jogo. E futebol. Aquele jogo. Pode parar de rir aí das minhas desgraças, vai? E também, cara, imagina. Eu saio do trampo por volta das 8, ou 8:30, tá? Chego em casa por volta das 8:40. Beleza, imagina. Chego e quero dormir cedo. É boa noite na esposa? Oi pros filhos? Banho, janta e cama. Pra eu ir dormir mais cedo? Ai, convívio com a família zero. Tem uma bronca? Ou castigo que na moral? Ai, com relação a ele eu nunca tive problemas nem quando criança. Sei muito menos agora que é o só sai da mesa depois de comer tudo. Tu sofria com esse? Porque eu não. Na moral, se tem uma coisa que eu sempre amei fazer era comer. Sempre fui um bom de boca. Hahaha. Mas tem gente que eu sei que putz, passava um dobrado com esse quando se criança, e até hoje não é lá muito fã. Outro que eu também curtia sempre era o banho. Pô galera, já sou feio? Meio gordinho, sujo e fedido bem, não dá né? Tinha que manter isso em ordem? Sério. Até lembro quando eu era criança, meus primos e eu a gente tava brincando, e fazia questão mesmo de suar muito, de se sujar mesmo, só pra ter a certeza de que teríamos que tomar banho. A gente jogava futebol no terrão, que era tipo um terreno que tinha perto de onde a gente morava. O chão era terra batida, então imagina, levantava uma poeira da porra. Hoje em dia continuo amando banho. Aliás, não consigo sair pro trabalho se não tomar um banho. Parece que o dia não rende, não é o mesmo, tá ligado? Tu é assim também ou isso é nóia da minha cabeça? Mano, quer ver outro negócio que, cara, qualquer criança simplesmente odiava. E aí posso falar por mim. Hoje em dia eu amo ganhar. Minha mulher até diz que eu sou o maníaco delas. Cuecas, véi. Cueca e meia eu amo comprar e ganhar. E cara, fala sério. Quem aqui nunca no Natal ganhou daquela tia distante, ou da avó esse maravilhoso presente? Hahaha. Chegava, pegava o pacote na mão, cheio de expectativa. Qual seria o brinquedo? Aí abria. Meia dúzia de cuecas e meia dúzia de meias. E a decepção ia a 1000. Ou mesmo roupa. Afinal, criança tá nem aí pra roupa. Quer só brinquedo? E pronto. Era sempre uma decepção, abrir um presente e não ser um brinquedo, aí ficava aquele clima. Porque criança não sabe disfarçar decepção. Se pra adulto já é difícil. Pra criança então, claro que ganhar uns brinquedos, mesmo sendo adulto é massa. Eu, por exemplo, já ganhei um chaveiro Funko dos Power Rangers. Pensa, como eu fiquei, né? Ou um controle pra jogar no PC, ou no celular, um celular mesmo. Quem não curte ganhar, né? Mas aquela decepção monstra de ganhar uma roupa ao invés de brinquedo, é passado com certeza. Ah mano, outra coisa que antes era castigo, e hoje é bênção, não é sair de casa. Imagina, para uma criança, era a morte ficar preso em casa. Hoje em dia, depois de sei lá uma semana puxada, um final de semana em paz, é tudo que a gente quer, né? Fala sério. Ou tu é como minha mãe falava, rueiro, até hoje. Mesmo depois de crescido. Mano, confesso que nunca fui um cara muito de sair, tive sim minha fase de sair às vezes sexta, e só voltar segunda noite pra casa depois do trampo, mas isso, eu tinha menos de 20 anos, fase durou pouco,
Hoje, quanto menos eu puder sair, pra mim melhor. Eu digo que eu sempre fui meio antissocial. Hoje em dia isso fica mais e mais evidente. Como eu digo, uma sexta perfeita pra mim é umas comilanças boas, um bom filme ou série, e pronto. Nada de sair, nada de balada, nada, não que eu não goste de sair, ou viajar. Mas hoje em dia, meus rolês eu prefiro que sejam mais sossegados. Por exemplo, uma praia. Eu até curto, mas nem a pau que eu vou pra praia no carnaval, por exemplo. Ou final do ano, época de praia lotada, farra, festa, música alta, fila em tudo que é lugar, mercado, barzinho, restaurante, putz, não tenho paciência, e também curto muito ir pra umas praias mais tranquilas do que pras badaladas, sabe? Mais chance de paz e tranquilidade. Basicamente as coisas se invertem da época que éramos criança pra agora adultos. Antigamente, festa, bora curtir. Hoje em dia, só queremos ficar quietinhos no nosso canto. Antes o legal era voltar pra casa todo sujo de tanto brincar, agora o legal é pegar o supermercado vazio pra ter paz pra fazer as compras. Antes a graça era espalhar todos os brinquedos, criar altas histórias na cabeça, pegar os bonequinhos, viajar nas histórias, aliás. Putzes, que tempo bom, eu tinha uma coleção gigante de bonequinhos. De tudo que é tipo Batman, Jaspion, Power Rangers, lógico, aliás esses eu tive a coleção completa. Puta que pariu, eu lembro do Natal que eu ganhei eles, mano, eu fiquei maluco. Eram aqueles que giravam a cabeça pra se transformar, cê lembra? Tive todos os 7 vermelho, preto, azul, rosa, amarela, verde. E o branco era de camelosão fosmo. Mas eu tava lá na coleção, tinha alguns Cavaleiros do Zodíaco, que na época também era insano com as armaduras, e mais uma cacetada de bonecos, daquelas lojas dos anos 90 de R$1,99. Porra, bons tempos, eu lembro que de aniversário eu ganhava dinheiro tipo uns R$20, ia nessas lojas e torrava tudo com bugigangas, me sentia o ricão saindo com um monte de coisas. Eu tinha também o carro do Inspector. Putz, que carro foda, ele se transformava e tudo. Ai, meus primos e eu. A gente pegava caixa de papelão e montava tipo a base, sabe? Pegava corda, cadarço, amarrava nas coisas, pra fazer que os bonecos ficavam pendurados. Nossa, eram tardes e tardes nessas brincadeiras, ainda mais quando tava chovendo e não dava pra ir pra rua. Hoje em dia, o prazer do adulto é chegar no meio da tarde de um sábado e ver a casa toda arrumadinha, limpa, roupas lavadas, banho tomado, e não ter absolutamente nada pra fazer. Hahaha. E é aí que eu fico pensando, mano. Será que a gente realmente mudou? Ou só envelheceu? Porque quando eu era criança eu queria crescer logo. Achava que ser adulto era liberdade. Era fazer o que eu quisesse. Era dormir tarde. Comer o que eu quisesse. Sair quando eu quisesse. E hoje eu sou adulto. E sabe o que eu quero? Dormir cedo. Ficar em casa. Comer uma comida boa. Não ter compromisso. E ter um pouco de paz. Talvez a verdade seja que a gente continua gostando das mesmas coisas. Só mudou o jeito. Porque quando eu era criança eu gostava de brincar com meus bonecos. Hoje eu gosto de lembrar das histórias que eu criava com eles. Quando eu era criança eu queria sair pra rua. Hoje eu gosto de voltar pra casa. Quando eu era criança eu queria crescer. Hoje eu entendo perfeitamente quando um adulto dizia: aproveita, enquanto pode. Porque eles não estavam dizendo que a vida adulta era ruim. Estavam dizendo que a infância passa rápido demais. Estavam dizendo que cada fase da vida tem coisas incríveis. E que a gente só percebe isso quando ela passa. Mas agora, mano, quero saber de tu. Tu tem aqueles castigos monstros da infância, que hoje tu ama de paixão também? Tem essas lembranças foda dessas brincadeiras? Conta aí pra mim nos comentários, na moral vou gostar demais de saber essas histórias. Mano, curtiu a resenha? Like, like, like! Deixa aí, muito like vai. Como sempre eu digo, parece um disco riscado, mas é verdade, pra ti, custa nada, mas pra mim tem um valor gigantesco. Não é inscrito, meu irmão? Não faça isso comigo. Veio até aqui? Poxa, se inscreve aí vai. Ativa as notificações. Pra ficar por dentro de toda a resenha que rola aqui no nosso boteco, tá ligado, né? Tem papo de segunda a sexta sempre, às 19 horas. Mano, conhece alguém que vai curtir muito essa nossa conversa de hoje?
Manda pra essa pessoa, traz ela pra nossa mesa. Ah, mano, e também não esquece, acho que eu nem tenho comentado nos papos, só deixado o trecho no final dos vídeos, mas, sexta agora lançamento da nova single dos Desajustados. Tempo lendário. Se tudo der certo em todas as plataformas digitais, e o clipe oficial aqui no nosso canal, caso role algum atraso, eu aviso você, beleza? No mais, meu caro, é isso pro papo de hoje. Se tu chegou até esse momento, vamos ver uma palavra que vai fazer eu saber se tu ficou até o final ou não? Comenta aí, terrão. Que aí eu vou saber quem chegou até aqui, beleza? No mais, aquele forte abraço, até nosso próximo encontro. Fui. Valeu. Sempre alguém vai dizer, mas daqui a pouco é você, falando a mesma coisa sem perceber. O tempo passa e ninguém nota que a história nunca se esgota. Só muda o rosto, muda a voz, mas o discurso é sempre igual entre nós. Criticam o jeito de viver,